Oi pessoal, tudo bem? Hoje vamos ver nossa aula da semana 2, Conceitos Básicos de Empreendedorismo no Brasil e no Mundo, segunda parte. O roteiro da apresentação de hoje será Empreendedorismo e Intraempreendedorismo, o empreendedor e a crise e empreendedorismo e licenciatura. Como vocês verão, será uma aula bastante breve. O primeiro ponto que gostaria de discutir é o que é empreendedorismo e o que é o intraempreendedorismo. Como nós vimos semana passada, empreendedorismo é uma característica própria de pessoas que têm espírito, que fazem as coisas acontecer, pessoas que têm iniciativa, pessoas que fazem a diferença. Então, nesse contexto, o empreendedorismo por si só, puro, é formado por pessoas que possuem seus próprios empreendimentos. Tá? Isso aí no conceito mais restrito da palavra. E a gente pode classificar empreendedorismo como empreendedorismo de necessidade e empreendedorismo de oportunidade, como nós já discutimos. Tá? Apenas para relembrar, empreendedorismo de necessidade é aquele empreendedorismo em que o indivíduo ele abre uma empresa, ele cria um empreendimento por necessidade própria, por necessidade de subsistência, por exemplo. Enquanto o empreendedorismo de oportunidade é aquele em que o empreendedor abre o negócio por ter uma visão de negócio, uma visão de oportunidade e vê que aproveitando aquela oportunidade ele pode ter um determinado retorno. Por outro lado, o intraempreendedorismo está ligado à mesma postura empreendedora, como nós já discutimos, mas é aquele indivíduo que não tem um empreendimento próprio. Então, são pessoas que têm a postura empreendedora, têm um comportamento empreendedor, mas são funcionários de outras empresas. Então, ao invés desses empreendedores eles arriscarem capital, ele pegar 10 mil reais e investir no negócio, por exemplo, ele arrisca sua carreira. Então, aqui, por exemplo, nós temos os médicos em que fazem diferença nos hospitais em que trabalham. Nós temos professores que fazem a diferença dentro de sala de aula. Então, se você é um docente, se você é um professor, e você está buscando sempre fazer atividades diferentes, você é um intraempreendedor. Nós vamos ainda discutir um pouco mais sobre isso hoje. Saindo desse contexto de definições, gostaria de falar um pouco sobre o empreendedor e a crise. A crise, tipicamente, ela é uma fonte de oportunidades. Tá? Nós temos aqui o ideograma perigo, temos aqui a oportunidade e nós vemos que a crise ela pode ser vista tanto como perigo como por uma oportunidade. Tá? Então vai depender muito da forma como eu visualizo determinada situação. Tá? Vai muito da questão de otimismo do empreendedor, por exemplo. Então, da mesma forma que no ambiente de crise eu posso estar vendo aquilo como uma forma perigosa, um risco para a minha empresa, aquela mesma crise pode me gerar oportunidades dependendo da forma como eu vou explorar aquilo. Nesse contexto, eu queria contar uma história para vocês, que é duas histórias, na verdade. A primeira delas é uma pessoa que ele trabalhava numa fábrica de sandálias e ele foi para o interior da África e lá nessa cidade lá do interior ele descobriu que ninguém usava sandálias. E a empresa tinha enviado ele para esse local para que ele verificasse se haveria oportunidades ou não para a empresa dele. Nesse ambiente, ninguém usava sandália, ele voltou para a empresa e disse: pessoal, infelizmente nós não vamos poder aproveitar esse local como ponto de venda, porque lá ninguém usa sandálias. Uma outra história é outra pessoa que foi para um determinado local verificar se haveria oportunidades para sandálias e descobriu que nesse local ninguém usava sandálias. Só que a segunda pessoa, diferentemente da primeira, voltou para a empresa que trabalhava e disse: pessoal, encontrei uma ótima oportunidade. Lá nesse local onde eu fui, ninguém usa sandálias ainda. Então nós temos um mercado muito grande, já que como ninguém usa sandálias, a gente pode vender muitas sandálias lá. Então você nota que é a mesma situação e dependendo do ponto de vista em que eu olhe, eu posso ver isso como oportunidade ou não. Aqui abaixo a gente tem uma pequena brincadeira com a palavra crise, que o crise, se eu tirar o S, ele vai virar CRI, e o S ele pode virar um cifrão. Tá? Então, no ambiente de crise, se eu criar alguma coisa, se eu inovar, se eu fizer alguma coisa de diferente, essa criação, essa inovação pode me gerar retorno, pode me gerar dinheiro. O terceiro ponto que a gente gostaria de discutir hoje é o empreendedorismo na licenciatura. Tá? Então, o professor hoje ele deve ser um intraempreendedor. Tá? Como nós já vimos, o intraempreendedor é aquele indivíduo que ele não tem uma empresa própria, mas ele possui características de empreendedor. Tá? Ele tem iniciativa, ele tem foco em resultados, ele se organiza, ele planeja, ele assume riscos de forma calculada. O professor, aquele professor empreendedor, ele não deve aguardar pela sua instituição passivamente. Então eu sou um docente hoje, por exemplo, leciono em algumas instituições
e ter uma determinada ideia. Se a instituição me apoia naquela ideia, ótimo. Se a instituição não apoia, eu vou procurar a melhor forma de tocar aquela minha ideia, independentemente da instituição. Então, assim, quem quer fazer alguma coisa, procura a forma de fazer e faz. Quem não quer, fica inventando desculpa e justificativa para não fazer. Terceiro ponto aqui na nossa lista. O professor empreendedor ele pode construir com seus alunos novas abordagens com o intuito de maximizar a aprendizagem. Então, o professor de física, ele pode descobrir, por exemplo, qual é a melhor forma de fazer com que os alunos aprendam física. Que nova abordagem ele pode utilizar? Será que é legal uma aula normal expositiva? Será que é legal uma aula experimental? O professor de computação, da mesma forma. Como é que os alunos dele aprendem melhor? É com aula teórica? É com aula prática? É com exercício? É com atividade? Então, cabe ao professor construir com os alunos essas novas abordagens, visando sempre maximizar a aprendizagem dos seus alunos, que é o resultado final da atividade do docente. Quarto ponto da nossa listagem aqui, o professor empreendedor ele deve atender às necessidades de seus alunos e motivar esses alunos. Então, alunos diferentes têm perfis diferentes. Tá? Hoje eu leciono em cursos de graduação e de pós-graduação, e eu noto que meus alunos de graduação têm necessidades bem diferentes dos alunos de pós. Tem uma maturidade um pouco menor ainda, o pessoal de pós normalmente já trabalha há um certo tempo, alguns são proprietários de empresas, e essas pessoas com necessidades diferentes precisam de uma abordagem diferenciada de minha parte como professor. Da mesma forma, você pode ter uma determinada sala de aula em que alunos diferentes têm necessidades diferentes. Eu fiz há algum tempo uma pesquisa visando identificar quais as técnicas de ensino mais apreciadas pelos alunos e descobri que alunos têm preferências diferentes por técnicas diferentes. Dependendo do período do aluno, do turno, do tipo de instituição que ele estuda, ele vai ter preferência mais por uma técnica A ou B. E aí cabe ao professor entender esse contexto, atender às necessidades específicas dos alunos e motivá-los em busca da aprendizagem. O professor empreendedor deve buscar novas alternativas e parcerias. Tá? Isso aí ele tem que estar o tempo todo buscando novas formas de facilitar o processo de ensino-aprendizagem. E por fim, cultivar o networking. Então realmente criar relacionamento, criar redes de pessoas que possam ajudá-los, ajudar o professor como empreendedor dentro de sua atividade de sala de aula, com atividade extra, com a palestra. Então, essas são algumas atividades que o professor empreendedor deve seguir. Bom, aqui vocês têm alguns exercícios, tá? Eu gostaria que vocês resolvessem depois desses exercícios. São 3 pequenas questões. E, por fim, agradeço a vocês por essa aula de hoje. Nos encontramos semana que vem com outro assunto.